Indicações e requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Em discussão, 380, indicação 381, indicação 382 e o requerimento 607. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem. Me derrubar, né? Tá certo. Senhor presidente, eu solicito vista para que o vereador não discuta na tribuna, depois ele discute de novo. Eu solicito vista da indicação 380 e indicação 382. Está em votação, se concorda, permaneça como estão, se contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade o pedido de vista dos requerimentos solicitado pelo vereador. Sem vergonha. Não, somente as indicações. Cadê? Está aí? Pegou? Senhor presidente, senhores vereadores. Ei, doutor Kiko, está me devendo essa, hein? Bom, senhor presidente, essas duas proposituras que o doutor Kiko pediu vista, uma delas vem de encontro com o requerimento que é o 607, que dispõe sobre o serviço de mototáxi e mototrega no município. Essa semana, realmente, a semana que passou, existiu uma polêmica muito grande com relação ao serviço de mototáxi, que eu quero deixar bem claro que é um serviço que não é regulamentado, mas que em nossa cidade, todo ano, é polêmico. Desde que sou vereador, já participei de várias reuniões com os mototaxistas, e a gente está buscando um consenso agora com essa nova administração para resolver de vez o problema do mototáxi. Todos querem trabalhar, doutor Otávio, e sempre vem a polêmica dos clandestinos. Só que não só os clandestinos se tornam um problema para o serviço de mototáxi, as agências também ficam a desejar. Então, no meu requerimento, eu estou solicitando que se faça cumprir a lei, recadastrar as agências, colocar o número e a quantidade de agência compatível mais ainda, fazer, porque existe algumas coisas técnicas, que eu não vou citar aqui, que a gente acompanha, de agências que realmente não estão trabalhando e pessoas usam o nome dessas agências para poder buscar soluções. E a minha opinião e o consenso que nós chegamos junto com o secretário de Trânsito é que realmente as vagas, doutor Kiko, remanescente, através de um projeto de lei, tenho certeza que vai ser mandado para essa casa, para aumentar o número de vagas e colocar essas vagas a mais, que vai aumentar, para controle das agências, para elas sim controlar os clandestinos e saber como manusear. Porque do jeito que está, as coisas só vão complicar e a gente não vai haver um entendimento. Quer uma parte, doutor Kiko? Esse é outro requerimento, é outro. Então, a preocupação de toda a Câmara, que foi mencionada durante a semana através da imprensa, que tem que haver uma audiência pública para poder participar a comunidade, as agências, os mototaxistas, os vereadores, prefeito, os donos da empresa Viasa, os taxistas, porque a gente entende que existe um envolvimento total de toda a população, daqueles que têm os pontos livres. Então, o assunto é polêmico, mas eu tenho certeza e confio que desta vez agora nós vamos regulamentar esse serviço e as coisas vão caminhar como sempre deveria ter caminhado. E quem vai ganhar com isso é todos aqueles que vão desfrutar do serviço, e a qualidade do serviço, a população é que vai fazer jus, porque o que entendemos, às vezes, pela forma como nós analisamos, tem muitos mototaxistas, doutor Kiko, que ficam a desejar, em situações realmente sem condições de poder exercer a profissão. E isso é muito perigoso. Então, a gente vai realmente acompanhar, eu tenho certeza que a Câmara vai fazer o trabalho. Com relação à indicação, senhor presidente, 381, eu acho que todos nós barretenses... O senhor dá licença que eu estou falando? Todos nós barretenses esperam uma solução a tempo do famoso Cine Barretos. Quando se passa na praça e se observa aquele prédio sem nenhuma solução, todos nós ficamos a perguntar o porquê de não se fazer um teatro, o porquê de não voltar a ser cinema, o porquê disso, o porquê daquilo, e ninguém tem uma resposta para esse tipo de problema que a gente vem buscando em nossa cidade, uma solução.
O Cine Barretos, eu estou pedindo, através dessas informações, para que nós possamos, até esse dia nós estávamos conversando, Mandioquinha, para a gente poder estar buscando uma solução e saber o que a Câmara pode fazer, o que o prefeito pode fazer para que a gente possa amenizar realmente, porque fica muito triste a nossa cidade ter só um cinema no shopping e muitas das pessoas que não têm condições de chegar até o shopping por um motivo ou outro, a praça realmente ficou morta. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir dar uma solução para o Cine Barretos. Quer uma parte, Mandioquinha? Muito obrigado pela parte, Beto. Eu fico grato dessa parte, só para ilustrar o vosso requerimento. Até então, que a semana retrasada, foi uns 15 dias, eu falei que o senhor prefeito fiz um requerimento a essa casa e que ele está acabando de pagar. Ele estava devendo mais de 615 mil reais no prédio. Então, foi para a terceira parcela agora, falta 2 parcelas para acabar de quitar o prédio, e lá eles vão fazer realmente um teatro para que Barretos melhore, e fica no 1,5 milhão a reforma do teatro. Já foi levantado, já pediu o custeio, então logo breve nós teremos ali um grande teatro, se Deus quiser. Então a gente fica feliz porque o Cine Barretos realmente é alguma coisa que muitos têm boas lembranças e nós não podemos deixar morrer aquilo, nosso patrimônio. Então agora a prefeitura está fazendo esse acerto, vai voltar para a prefeitura o Cine Barretos, talvez vai ser feito um teatro lá, e eu tenho certeza que nós estaremos resgatando alguma coisa que todos nós sempre perguntamos e a população nos questiona com relação ao Cine Barretos. Então eu fico feliz, agradeço a sua parte, e agora a gente é só aguardar realmente concretizar esse pagamento. Está esgotado o seu tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Está em votação. Pega lá. Com a palavra o vereador Kiko. Senhor presidente, solicito autorização para falar daqui, para ser bem rapidinho. A primeira vez que eu fui eleito também o senhor prefeito Nelson Gemes. E eu acho que foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz na casa, foi exatamente esse que o vereador Elipim está fazendo com relação ao Cine Barretos. Na época, o senhor Nelson Gemes disse que iria fazer dali um espaço cultural. E realmente é. De tudo que não deve ser feito, está lá. Para ensinar para as pessoas o que não pode se fazer com bem público. Né? A começar do fato da desapropriação dele, que remonta-se uns processos de religiosidade, complicações religiosas, então tem que pegar e impedir que uma determinada igreja tomasse conta daquilo, então foi desapropriado pelo seu anterior prefeito Ibrahim Martins. É uma história assim meio escusa, né? Cheia obscura. Bom, mas o fato é que, senhor presidente, foi feita a solicitação na época para se entregar, para que a prefeitura não arcasse com o ônus desse imóvel. Me lembro que o senhor prefeito Web Rezec, muito depois, sugeriu a devolução do terreno, do imóvel, mas também acho que não devolveu. Então essas coisas até hoje estão nesse pé. Fica aquele monturo lá, uma porcaria do negócio, enfeiando o centro da cidade, colocando em risco vidas, porque aquela marquise um dia despenca, ou lá dentro alguma coisa acontece, lá um criadouro, sabe lá Deus do quê, e as coisas continuam nesse pé. Esse requerimento do vereador Pinheiro é oportuno, mais uma vez, aliás, é até inoportuno, porque já passou do prazo há muito tempo. As coisas já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. Então, se as coisas não forem resolvidas agora, nós vamos ter que, nessa casa, vamos ter que dar uma carta em branco para o seu prefeito municipal para ele tomar uma atitude com relação a isso. Porque realmente é feio. Depõe contra a cidade. E o que é mais grave? Que se não resolver o processo de devolução ou de pagamento com relação ao imóvel, daqui a pouco vai ficar para o próximo prefeito, provavelmente, um encargo desse tamanho assim. E se é Vossa Excelência que tem os sonhos disso daí, eu faço questão que Vossa Excelência mantenha esse sonho, olha, Vossa Excelência tem que se preocupar desde já com o que vai sobrar para o senhor. Obrigado. Pela ordem. Senhor presidente, mas acontece o seguinte, que eu acabei de explicar, vereador, que ele está pagando. O prefeito Emanuel está pagando a dívida anterior daquele imóvel. Que está pagando, já é a terceira parcela que está pagando, né? São 600 e poucos mil reais o valor do imóvel. Eu solicitei ao seu prefeito, porque estava lá abandonado o prédio. Eu fui lá, falei pessoalmente, fiz o requerimento dessa Câmara. Tá, uma manezinha pequenininha, ele é igual pão. Quanto mais baixo, mais está crescendo. É, Manuel? Não é verdade? Não, realmente foi uma...
Eu fui levantar porque lá está abandonado. Lá tem ratos, baratas, tem uma série de coisas, mas tem também, porque faz muito tempo que o homem está lá lutando para pagar aquilo lá. Ele criou coragem de estar pagando. Está retirando esse imóvel, mais um empecilho da nossa cidade, para ficar uma cultura, um centro de lazer, igual a Sua Excelência quer. Eu creio que ele vai conseguir. Devagarzinho ele está indo. Ele está igual a paçoca. Quanto mais bate, mais está crescendo. Apanhou do sindicato, mas está crescendo de novo. E o manezinho estão batendo, mas está crescendo. E assim vai indo. Então você pode ter certeza que vai pagar essa dívida, logo não vão ter um teatro lá. Muito obrigado. Vamos torcer, né? Continua. Faz 12 anos. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação a indicação 381 e o requerimento 607. Está em votação. Os concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 609, indicação 387, Dr. Kiko Miziara. Com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, munícipes. Senhor presidente, essa solicitação de melhoria do salário de médicos já vem se prolongando já por quase um ano. O senhor prefeito municipal já vai cumprir um ano de mandato e não conseguiu ainda adequar a condição de médico, principalmente da rede pública. E eu não estou falando aqui em defesa minha, como tenho certeza que o vereador Oswaldo Cael, caso venha à tribuna ou vier um dia à tribuna em relação a esse procedimento, também não estará fazendo defesa em relação a si próprio, mas sim em relação à comunidade. Isso porque a comunidade, vereador Nestor Leonel, isso porque a comunidade vem cada vez mais sofrendo com a escassez de profissionais, seja em qualquer área, e não tem profissionais em algumas outras áreas, desde há não sei quantos anos, como pneumologista, como endocrinologista, coisas que a gente vem sempre batendo aqui, e as coisas continuam no mesmo marasmo, porque a população passa a ter a necessidade de assistência, ou passa a ser assistida por um profissional não qualificado, ou passa a ter a única alternativa de ir para consultório particular e pagar a consulta, o que para a maioria da população é ruim, às vezes inacessível. Então, quando a gente pede esse tipo de coisa, senhor presidente, a gente faz o pedido para que o senhor prefeito comece a pensar em realmente se posicionar de acordo com aquilo que ele havia prometido, de dar uma condição de melhoria ao salário dos médicos, para que ele possa ter. E mais importante, senhor vereador, para que ele possa parar de perder. Porque a cada vez que passa, mais médicos se descredenciam da rede pública, porque o salário está cada vez mais defasado, cada vez mais ridículo, em termos de tudo aquilo que um médico representa para a comunidade. E em relação a esse mesmo projeto, juntando com outro com relação à laqueadura e vasectomia, o que a gente tem visto muito frequentemente, e me envergonho particularmente disso, evidentemente que isso também ocorre nas prestações de contas de rede pública. Muitos profissionais, para fazer atendimento de laqueadura e vasectomia, estão pedindo R$600, R$800 para fazer. Só que eu estou pedindo a divulgação de uma lei que essa casa já aprovou e que também já existe vigente. Independentemente da lei que essa casa aprovou, existe uma vigência de uma lei maior, aprovada pela Câmara Federal, que dá, em determinadas condições específicas, condição para que a família pleiteie o processo de laqueadura ou de vasectomia gratuitamente, como a lei ampara. Claro que a gente enfrenta aí uma série de obstáculos, mas o principal deles é o interesse de continuar se cobrando, entre aspas, por fora, fazendo parto e dizendo que é curioso, o posicionamento aí é um negócio até que envergonha um bocado a gente, porque o profissional diz que ele não pode fazer a laqueadura e vasectomia no instante do parto, e realmente não pode, mas se for pago, pode. Então, essas coisas são coisas que incomodam demais da conta a gente. Juntando os dois, a gente está pedindo novamente, porque se o prefeito pagar bem o profissional, ele não vai ter que ficar mordendo os outros por causa disso. Então, ele faz a função dele, presta o serviço nessa área também, faz os procedimentos de laqueadura, de vasectomia, e não vai ter, né,
tresloucada atitude de querer cobrar por fora, já que ele está recebendo um salário muito mais decente do que o que ele está recebendo agora, que é de R$ 1.260. É isso que incomoda demais da conta, né? O vereador Otávio gosta de falar isso, que nós e os azulzinhos ali estão parelha a parelha, médico e os da rede de fiscalização pública. A gente espera que isso melhore, né? Mas só que o prefeito médico está ignorando esse fator, né? Que ele tem uma urgência de tomar esse tipo de atitude, coisa que nós colocaremos no orçamento para o próximo ano, né? Que o prefeito respeite um pouco mais o que a gente determinar aqui, no sentido de que ele tenha uma retaguarda financeira amparada legalmente para que ele possa dar esse aumento aos médicos, seja através de um aumento propriamente dito ou de gratificações, e que não é inconstitucional. Há uma alegação constante de que é inconstitucional, então, se for nesse aspecto, o Estado vem fazendo essa inconstitucionalidade há pelo menos 18 anos, que eu sei. Porque há 18 anos eu sou médico da rede pública, há 18 anos eu recebo com gratificações. O meu salário base continua sendo, na rede estadual, R$ 259. Para chegar a R$ 1.500, lá vem com gratificações. A mesma coisa na rede federal. Então, por que o município não pode, né? Então, para que a gente tenha um salário menos indecente, porque eu acho que mesmo com aumento de 100%, ele vai continuar indecente. E aí, ninguém fazia indecência também de solicitar um pagamento por fora, através de prestação de serviço de laqueadura, e principalmente, né, de laqueadura no instante do parto. Que todo mundo diz que é ilegal, mas se pagar, deixa de ser. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Se concorda, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade os requerimentos e indicação do Dr. Kiko Miziara. Com a palavra pela ordem, o vereador Dr. Cael. Senhor presidente, eu só gostaria, embora não tenha pedido destaque, Tem problema, fica à vontade. que fosse feita uma inclusão no meu requerimento 620, que é o que nós estamos solicitando, a permanência da Central de Regulação de Vagas. Que fosse incluído outras cidades, que fosse mantido contato com a Maria José Badra na Central de Vagas, no telefone que nós já falamos, para que fosse colocada todas as cidades da nossa região, da nossa região administrativa, não apenas essas que estão aqui, mas todas as cidades da nossa região administrativa, e que fosse também encaminhado para as cidades sedes que estavam com a possibilidade de fechar as suas centrais de vaga, que nós já sabemos que 2 já conseguiram, através de forças políticas da região, de continuar a central de vaga da maneira que vai ser em São Paulo, capital, sem interrupção. Presidente Prudente e Registro, é no Vale da Ribeira. Nós somos do Vale do Rio Grande. Se no Vale da Ribeira conseguiu, porque do Rio Grande não vai conseguir, né? Então, gostaria da inclusão dessas outras cidades. É um adendo, está em votação. Com a palavra do Dr. Kiko. Um adendo. As cidades da região administrativa. Senhor vereador, eu acredito que não vai ser necessário mais do que um mês para ficar do jeito que estava, para que todas as cidades que foram mantidas como cidade-sede da Central de Regulação de Vagas peçam água, que elas não vão dar conta. Do jeito que está, já não dão conta, imagina agora sobrecarregados, passando todo o serviço para elas. Por exemplo, Rio Preto passa a ter também a sobrecarga de Barretos, de Catanduva, de onde mais, cara? Da nossa região, Araçatuba. Vão todos esses casos, vão para Presidente Prudente, passa, ou o Presidente Prudente vai para Marília. Conseguiu, Então, essas cidades já vão sobrecarregar Rio Preto. E cada cidade vai ficar cada vez mais sobrecarregada, porque quantos estão desativados? 21 cidades? 21 cidades que vão estar desativadas vão ser divididas, diluídas entre os municípios que são mantidos. Não vão dar conta. Então, mesmo que o nosso requerimento não faça eco em lugar nenhum, ao adendo de Vossa Excelência, nós sabemos que os colegas vão fazer eco rapidamente, porque eles não vão dar conta. Aqueles 10, 15 minutinhos que dava para a gente dormir no plantão, não vai dar mais não. Obrigado. Está em votação a solicitação, requerimento do Dr. Cael de colocar o adendo. Se concorda, permaneça como estão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade. Aprovado também o requerimento
do Dr. Kiko. Requerimento 615, Paulo Henrique Corrêa. Requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando-lhe informações relativas às confecções de placas de denominações oficiais das vias públicas e outras providências. Está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um requerimento que a gente consulta, que está requerendo ao prefeito, saber se existe algum contrato, alguma concessão com alguma empresa particular no que concerne a exploração do espaço público. Pelo que consta algumas informações, existe uma concessão. Hoje, aquela pessoa que queira explorar um quiosque, já não é mais diretamente com a prefeitura, é direta com essa empresa, e essa empresa também tem as obrigações. E, se não me engano, a gente vai analisar o contrato, seria a sinalização das denominações das vias públicas. Se ela é responsável, ela não tem feito. Então, a gente está cobrando... Pois não, vereador. A gente está cobrando se existe algum contrato, se existe essa concessão, e se existir, e se está sendo cumprido. Porque, pelo que consta algumas informações, existe um contrato de concessão dos espaços públicos e com a responsabilidade também das denominações. Foi feito, se não me engano, no Cristiano Carvalho, a sinalização das denominações e também no Barretos 2. Então, a gente está questionando, e se realmente estiver cumprindo o contrato, tudo bem. Se não tiver, a gente vai tomar as providências cabíveis. E aqui eu faço um adendo, porque aqui só está as denominações, as placas de denominações. A gente quer também que consta se há contrato com espaço público. Tá bom? Pois não, vereador. Obrigado, vereador. Eu quero usar o testemunho da nossa nobre diretora, Nery Cristina, que eu ia entrar com um requerimento exatamente igual ao de Vossa Excelência. Pode assinar, sim. Não, assino com todo prazer. Porque isso eu acho absurdo. Ontem eu saí com minha mulher para procurar um determinado endereço. Constava que era lá no bairro... Paulo Prata. Nossa Senhora, Jesus Cristo. Nem o próprio morador sabia o nome da rua dele. E se chegasse numa quebrada aqui do lado, então, aí que acabou de vez. Então, nós perdemos pelo menos uns 20 minutos para acharmos a determinada rua. É um absurdo isso. É uma coisa assim, lamentável em todos os aspectos. Imagina agora a situação de uma pessoa não moradora em Barretos. Imagina agora a situação do morador de Barretos confrontando com um não morador de Barretos, descendo a lenha na nossa cidade. A gente tem que abaixar a cabeça e aceitar como um fato. Acho que o requerimento de Vossa Excelência é extremamente pertinente, isso não pode continuar acontecendo e tem que ser assim de uma forma extremamente visível. E mais, a prefeitura, né, pode conseguir uma série de patrocínios com relação a isso, como já se fez aí em muitos lugares. Coloca em cima o nome de uma empresa ou qualquer coisa semelhante, ou na própria haste do poste, mas fica lá bem visível o nome da rua. E tem que ser uma coisa resistente. Não adianta colocar uma coisinha... Não é atitude preconceituosa minha, não. Mas nas vilas aí, por aí afora, onde não existe uma forma de observância das coisas, é muito mais fácil ser destruído. Então, tem que ser uma coisa que realmente dure, que aguente a pancada. Porque senão nós vamos continuar sem sinalização. E nós, barretenses, passando, primeiro pelo desgosto de ficar procurando sem saber onde. Ouvindo os outros ficar xingando. E a vergonha, exatamente, nós não temos nada que realmente denomine. E mais grave ainda, muitas ruas que já mudaram de nome, continuam sendo projetadas, contorno, ou sei lá o quê, e o nome verdadeiro, sequer os moradores sabem. Obrigado. Obrigado pela parte. E se for de competência, vamos dizer, mediante concessão, mediante um contrato, responsabilidade da empresa, tem que ser cobrado. Porque a gente vai buscar isso no contrato. Vossa Excelência disse que foi no endereço. E o oficial de justiça, carteiro, que todo dia está na rua, fica perdido. A gente vai gastar 10, 15 minutos, a gente gasta meia hora, 40 minutos em busca do endereço. E não adianta falar, não, você já foi naquele bar, você vai fixar. Não fixa. Isso aí é com o tempo. Então, a gente pede esse adendo, Nery, para que os espaços públicos também, tá? Porque se está sendo cumprido
o contrato que foi feito. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu coloco em votação o adendo solicitado pelo vereador, do requerimento feito pelo vereador Paulo Corrêa. Os que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a inclusão do requerimento do vereador. Está em votação o requerimento. Os que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 615. Está em votação... O que foi que tem aí? Está em votação o reminiscente da matéria englobada. Os que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro-se encerrada a presente sessão, desejando uma boa semana aos senhores vereadores e aos presentes.